Como é que vocês estão? Nós vamos começar, então, a nossa Masterclass sobre o panorama bíblico, mas antes eu quero comentar para ambas as turmas, né, tanto a de TBA 23, como a de Missiologia. Foi excelente a participação de vocês no fórum. Quero dizer que gostei dos comentários. Confesso que ainda não li todos, mas li a maioria, né? E vou comentar ainda, né? Alguns que eu não li. E li alguns que não comentei, né? E vou comentar outros também que ainda não li. Mas, querido, eu quero dizer que também observei aí os questionamentos que vocês colocaram, né? Na, quando vocês preenchem aquela avaliação, né? Se tem algumas dúvidas, vocês colocam lá, isso é muito importante, porque nos ajuda a entender, né? O que vocês compreenderam bem e aquilo que a gente precisa reforçar na Masterclass, né? Então, fazendo esta análise geral, quero primeiro dar os parabéns para todos vocês pela participação, né? Pelo empenho em fazer o curso e também participar no fórum, respondendo também as questões de avaliação. Então, essa noite nós vamos tratar aí de alguns pontos que, na verdade, eles acabam se repetindo todos os anos, são as principais dúvidas que, em média e normalmente, né, estão presentes em todas as turmas, seja de Missiologia, seja de TBA. Porém, se houver algum tema que eu não estiver abordando aqui, que você tenha dúvida, tiver pergunta para fazer, por favor, faça. É muito bom quando há essa interação, quando há essa participação de todos. Eu queria colocar também o seguinte, eu sei que a Masterclass ela tem 1 hora de duração, né? Vamos tentar terminar em 1 hora, mas dessa vez eu não quero me apressar, correr, vou falar as coisas, né, com calma, para a gente trabalhar junto, conversar juntos. Deu 1 hora, deu o seu horário, querido, você precisar sair, né? Você pode sair, mas talvez eu demore um pouquinho mais para concluir, espero que isso não seja necessário, tá bom? Vamos começar primeiro, querido, eu quero compartilhar aqui com vocês a minha tela. É uma pergunta, você pode fazer no chat. Então, o professor Marcelo vai ajudar lendo as perguntas, porque quando eu coloco aqui o meu slide, eu não vejo mais ninguém e eu não consigo mais também ler o chat. Eu já vi que alguém levantou a mãozinha aí. Eu não sei se foi acidental ou se deseja falar alguma coisa. Não? Então, tá bom. Vamos orar ao Senhor, né, antes de começar. Pai, nós pedimos agora nessa noite que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa conduzir esse momento, esse compartilhar, que tudo aquilo que nós conversarmos aqui nessa noite, Senhor, que venha a edificar o coração de todo estudante, a mim também, Senhor, a todos nós. Pai, abençoa essa noite, que seja uma noite de aprendizado. Mas principalmente, Pai, seja uma noite para fortalecermos a nossa fé na Tua Palavra. Temos o desejo de buscar e conhecer mais a Tua Palavra, Senhor, e nos aprofundar no Senhor, no conhecimento do Senhor, porque isso fortalecerá a nossa fé. Pai, já te agradeço, Pai, por essa noite. Muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo está presente no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela aí? Quem está vendo aí, Masterclass, Panorama Bíblico, diga sim, abre o microfone rapidinho, fala sim, só para eu ter certeza. Estão vendo? Sim, estamos vendo, gente. Muito bom. Sim. Tá bom, já entendi. Sim. Muito bem, então, vou começar com uma pergunta, hein? Sim. Vamos ver quem vai me responder essa pergunta aqui, hein? Onde está guardado o texto original escrito pelo profeta Daniel? Vamos lá. Quem sabe? O texto original, o texto aquele que o Daniel escreveu a partir da pena dele, sabe? Lá no papiro,
no manuscrito, né? Nós chamamos, que é chamado, né, de texto autógrafo, que é o texto escrito pelas mãos do autor, tem a letra do autor, né? O texto autógrafo, o texto original, primeiro. Onde está guardado esse escrito, esse texto original, escrito diretamente pelo profeta Daniel? Quem sabe dizer? Vamos lá, gente. Em Jerusalém, professor? Oi, eu não ouvi. Eu sei que alguém falou, mas eu não consegui entender. Em Jerusalém? Em Jerusalém? Não, não está em Jerusalém. Vamos lá, mais uma tentativa. Babilônia. Não, também não. Então, queridos, olha, essa é uma dúvida muito comum, né? Nós, muitas vezes, achamos... Israel, né? Israel. Israel, não, também não. Eu vou dizer por quê. Vou explicar direitinho para vocês. Isso é uma dúvida muito comum. Que dúvida é esta? Onde estão os textos originais? Originais, quando nós falamos de originais, entenda aqui o texto autógrafo, né? O texto escrito pelo autor, direto. Né? Antigamente, quando encontrávamos uma pessoa famosa, nós pedíamos um autógrafo. A pessoa escrevia com a própria mão, lá assinava o nome, colocava uma mensagem no caderninho, na camisa, né? Era um autógrafo. Então, o texto autógrafo, escrito pelo autor, onde está? Né? Em Genebra? Em Genebra também não. Não está em lugar algum. Por que não está em lugar nenhum? Porque os textos, ainda mais os textos mais antigos do Velho Testamento, eles foram escritos naquela época em material perecível. O papiro, os pergaminhos feitos de couro de animais, eles tinham uma vida útil, um tempo de uso, ainda mais que se manuseava muito, eles se perdiam, se perecia. O material era um material que se desgastava com o tempo, certo? Dito isto, né? Como nós temos um texto de Daniel na nossa Bíblia, se nós não temos o texto original guardado até hoje? Porque o que nós temos, queridos, até hoje, que nós temos hoje, na verdade, são cópias. Na verdade, são cópias do texto. Isso vale para qualquer texto antigo, seja os textos bíblicos, os textos sagrados, né, que hoje fazem parte da Bíblia, né, que nós chamamos de textos bíblicos, como qualquer outro texto, né? Esses textos, eles se perderam, o original se perdeu, mas o que chegou para nós hoje, na verdade, foram as cópias do original. Observa também, claro, naquela época não tinha fotocópia, não tinha fotografia, não dava para digitalizar. Como se perpetuava um texto? Através do trabalho dos copistas. Em Israel, havia uma profissão, né, que era aquela pessoa que ficava fazendo cópia, né? Eram os escribas, eles ficavam ali copiando, eles passavam o dia inteiro, de manhã até o final do dia, fazendo cópia dos textos, copiando. Então, porque eu vou explicar isso para você, para que a gente possa entender mais à frente, né? Algumas pessoas vão comentar assim, né? Os que não creem na Bíblia como a palavra de Deus, ou que os textos são íntegros, algumas pessoas vão comentar assim, mas como que você sabe, né, que o que você tem é realmente aquilo que o profeta trouxe, a palavra de Deus? Deixa eu explicar uma coisa para você. Principalmente os judeus, eles eram muito tementes a Deus com relação à palavra, então, e era uma profissão, como eu comentei. Então, os copistas, eles eram muito fiéis às cópias que eles faziam. E, querido, isso é um milagre de Deus, que textos tão antigos como os escritos por Moisés tenham chegado a nós até os dias de hoje. Israel, a região, passou por inúmeras guerras, o povo foi levado ao exílio, o templo foi destruído, né, e o texto chegou até nós. Então, isso é um milagre. Então, alguém dirá assim, né? Mas
como se ter certeza? Então, o que nós temos hoje, na verdade, e nós vamos entender um pouquinho melhor quando a gente estiver desenvolvendo aqui, o que nós temos hoje são os textos chamados massoréticos. O que é isso? Os massoretas, como eu falei, eles são aí, vamos dizer, a continuidade dos escribas, na Idade Média. Ele era uma família de judeus que eles se dedicaram a fazer cópias dos textos que hoje nós chamamos de Velho Testamento, né? Os textos da Bíblia hebraica. Eles copiavam, eles distribuíam os textos, armazenavam os textos, eles cuidaram, né? Da palavra de Deus, né? Eles fizeram várias cópias. Então, hoje, a cópia mais antiga, o texto massorético mais antigo, né, que nós temos hoje, foi até um dos mais antigos, né, que foi até a leilão recentemente, né, que é o Codex Sasson, que é a Bíblia a Bíblia hebraica, é o Velho Testamento. A única coisa que não tem lá, que se perdeu, foram os 10 primeiros capítulos de Gênesis, de 1100 depois de Cristo. 1100 depois de Cristo. Então, é uma preciosidade avaliada em 50 milhões de dólares, né? Isso foi uma reportagem até muito recente agora, muito interessante. Estou aqui com algumas imagens desse texto, dessa coleção, né, de textos que representa ali a Bíblia hebraica, nosso Velho Testamento, e que foi a leilão recentemente. Então, um texto de 1100 depois de Cristo, era um dos textos mais antigos, já era um texto massorético, né, feito e copiado pelos massoretas, e que chegou até nós, e que é baseado no nosso Velho Testamento, certo? O nosso Velho Testamento, em português, é baseado nesses textos, os textos massoréticos, os mais bem preservados. Aí, aconteceu algo muito interessante. Eu quero falar isso para você, querido, para que a sua fé seja preservada. Se um dia alguém falar assim, não, mas não dá para saber, não sei o quê, pode ser que tenha sido alterado. Então, se tinha, os textos mais antigos era de 1100, 1200, 1300 depois de Cristo, estou falando aqui exclusivamente do Velho Testamento agora. Mas aí aconteceu uma descoberta muito, muito, muito interessante. Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Nos tempos de Jesus, existiam 4 partidos políticos religiosos, vamos estudar isso mais à frente em uma das disciplinas, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus era aquela classe de sacerdotes, que eram o maior número, né? Eles eram muito rigorosos com relação à lei, e eles eram adversários dos saduceus, porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, não criam em anjos, os fariseus sim. Então, você vai encontrar no Novo Testamento, muitas vezes, a palavra fariseu e saduceu, né? Jesus esteve em confronto com esses dois grupos, né, partidos religiosos da época, diversas vezes. Os fariseus eram aqueles que eram muito rigorosos com relação à lei, mas a sua vida moral, né, as suas práticas não eram condizentes com aquilo que eles ensinavam. Os saduceus já eram o alto clero da época. Também tinha entre eles os zelotes. Os zelotes não aparece na Bíblia, a não ser a citação que um dos apóstolos de Jesus se chamava Simão, o zelote. Então, muitos entendem que essa citação, né, essa ênfase em dizer que Simão, o zelote, é que ele fazia parte desse grupo. Os zelotes, eles eram mais radicais, eles defendiam a libertação de Israel através da guerra, através da espada. Então, eles eram um grupo mais revolucionário, digamos assim. E, por fim, nós encontramos os essênios, e estes não foram citados nos evangelhos. Os essênios, eles eram um grupo de judeus, até tidos, né, por muitos estudiosos como uma espécie de seita, mas era um partido religioso, lá uma parte da religião judaica. Tinham esses 4 grupos, um deles era os essênios, e eles eram muito diferentes dos demais. Eles viviam no deserto, eles eram, em geral, vegetarianos, eles não tinham, né, os sacerdotes o costume de se casar, né, muitos deles.
Então, existia uma série de características entre os essênios. Acredita-se que João Batista ele era essênio, pelo fato de morar no deserto, pelo fato de comer gafanhotos e mel silvestre. Os essênios também, eles batizavam com água, então João Batista era um que batizava com água, então há muita evidência de que João Batista era essênio. Uma outra, por exemplo, é que os essênios eram fortemente contrários a Herodes, eles faziam oposição ao rei Herodes. A gente vê João Batista, né? Ele confronta Herodes, né? Por causa da vida moral de Herodes. Então, há muitas evidências que João Batista também fosse essênio. Mas o ponto central é o seguinte: os essênios, eles também tinham, como os saduceus e fariseus, eles tinham as cópias dos escritos sagrados, dos textos sagrados. E eles guardavam aquilo, eles copiavam, eles tinham grande zelo pela palavra de Deus. E eles, como nós falamos, eles moravam no deserto. Em 1900, depois da Segunda Guerra Mundial, em torno de 1950, foi encontrado em Israel, acidentalmente, uma caverna, e nessa caverna existiam vários manuscritos, né, na região de Qumran, que é próximo ali ao Mar Morto. Né, uma criança viu um buraquinho no chão, alguma coisa assim, jogou uma pedra lá dentro e percebeu que era um buraco muito fundo, e ele ouviu o barulho de um vaso se quebrando. Chamou um adulto, eles cavaram, abriram e perceberam que tinham muitos vasos de cerâmica com muitos manuscritos. Esses textos de Qumran, ficaram conhecidos como os manuscritos de Mar Morto, né, que era guardado em vasos como esses aí. Olha que coisa linda, querido, aqui é o ponto importante. Preservados pelos essênios. Quando os romanos destruíram o templo e houve a dispersão dos judeus, eles esconderam esses textos em cavernas, taparam as cavernas para guardar os textos, talvez na esperança de retornar depois, né, e recuperar os textos. Isso ficou preservado para nós. Esses textos datam de um período anterior a Cristo, em torno de 400 anos, 300 anos antes de Cristo. Então, nós temos ali um salto. Nós tínhamos o texto mais antigo, em torno de 1100, 1200 depois de Cristo, e agora encontra-se textos de 300 anos antes de Cristo, mais de 1000 anos depois, 1000 e poucos anos depois, mais de um milênio depois, né? Textos anteriores, na verdade, né? E aí veio aquela grande questão. E agora, será que o que nós temos hoje é muito diferente do que se tinha antigamente? Será que há diferença entre os textos? Será que os copistas introduziram outras coisas, cometeram erros? E quando se foi comparado os textos, principalmente Isaías, que foi o manuscrito mais íntegro do Mar Morto, né, que nós temos, né, guardado hoje no museu, inclusive, quando foi feita a comparação entre o texto do Mar Morto e os textos massoréticos, observou-se que não havia praticamente nenhuma diferença. Eram praticamente idênticos. Sabe o que significa, querido? É mais uma prova de que a palavra de Deus ela foi preservada de forma assim muito zelosa, de forma muito cuidadosa. O que você tem em suas mãos, você pode ter essa convicção no seu coração. De fato, é a palavra inspirada por Deus. Deus escreveu uma carta para nós, querido. Deus escreveu um livro para nós, né? E ele teve todo o cuidado, com seu poder, graça, misericórdia, sabedoria, de preservar a sua palavra para que chegasse nos nossos dias, para que eu e você tivéssemos como conhecê-lo mais através da sua palavra, do seu caráter, da sua bondade, do seu poder, o plano da salvação de Deus, as profecias a respeito do fim dos tempos, tudo guardado, querido, foi guardado e preservado milagrosamente. Então, quando alguém disser para você, colocar em dúvida a palavra de Deus, mas esses textos, não, querido, foi guardado por Deus para nós de forma milagrosa. Então, eis aqui, se não me engano, essa imagem é exatamente de Isaías, né, do manuscrito do Mar Morto, preservado até nós, e os textos idênticos aos textos massoréticos, né? Então, foi um milagre de Deus para nós, certo? Então, eu queria
parar aqui para deixar vocês perguntarem. Talvez tenham surgido algumas dúvidas depois dessa nossa conversa aqui, desse bate-papo. Eu queria que vocês ficassem livres para perguntar, seja no chat, eu vou conseguindo ler, né? Mas o Marcelo lê para mim, ou então, se quiser fazer uma pergunta no microfone, né? Sendo breve, para não tomarmos muito tempo, será muito legal. Fico aguardando aí. Eu tenho uma pergunta. Ótimo. Eu não sei se eu entendi. Os maçoréticos chama? Os maçoretas, né? Que era essa profissão que tinha, né? Era uma família, na verdade, tradicional. Sim. Eles não têm ligação com o povo maçom. Não, com a religião maçom. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. A palavra maçoreta significa tradição. Então, é um grupo que guardou a tradição judaica, né? Isso aí, Deus cuidou até disso, né? Ao longo de toda a Idade Média, os judeus foram muito perseguidos. Aliás, eu acho que não tem povo que tenha sido mais perseguido que os judeus, né? Até hoje há muita discriminação, piadas contra os judeus, né? Mas não acho que não há povo mais perseguido que o povo judeu. Diante de tanta perseguição na Idade Média, eles foram ocupados pela peste negra e os desastres que acontecia, tudo era culpa do judeu, né? Mas Deus manteve um povo ali zeloso pela palavra, que guardou a palavra, né? Até nós. Isso é lindo demais, né? Muito bem. Alguém mais ficou com a dúvida? Não fique com dúvida, por favor, né? Pode perguntar. Alguém ia perguntar? Pode falar. Então, por causa dos maçoretas, que hoje em dia nós podemos ler a Bíblia tranquila. Se os maçoretas foram muito importantes para manter, né, a preservar os textos do Velho Testamento. A Bíblia dos judeus, né, a Bíblia hebraica, é o nosso Velho Testamento, não é verdade? Então, eles guardaram a tradição, guardaram a Bíblia deles, né, o Velho Testamento, a palavra de Deus, eles preservaram, e baseado nos textos deles, né, criou-se a Bíblia, né, tem um nome meio complicado, mas é a Bíblia Stuttgartense, que é exatamente a coleção, né, o Velho Testamento, dos manuscritos, né, eles pegaram os manuscritos mais antigos, os mais robustos, os mais bem preservados, os mais bem coesos, de boa qualidade, e construíram ali, agruparam e fizeram em hebraico a Bíblia Stuttgartense. A partir dela, temos a tradução para o inglês, para o português, para o alemão, para todas as línguas, né? A partir desses textos, certo? Tudo bem? Então, quando alguém disser para você assim, mas não existe mais o texto, tudo bem, você tem o texto original de Platão? Não. Do filósofo Platão? Não, como é que você sabe, então, que o Platão escreveu aquilo? Então, a gente acaba com toda a nossa cultura, com tudo aquilo que a gente aprendeu, porque, não, se não tem o texto escrito por ele, o outro não vale. A tradição naquela época sempre foi assim, era copiar, e as cópias eram bem, no caso da palavra de Deus, no caso da Bíblia, do Velho Testamento, por exemplo, não há, querido, escritos mais bem preservados e mais bem zelados, né, ou bem mais cuidados do que a palavra de Deus. As cópias foram feitas com muito temor, com muito respeito, sem alteração, né? Então, se a Bíblia não é confiável, nada mais é, em termos de textos antigos. Você entende? Porque é impossível. Um papiro que era lido constantemente, ele se desgastava rapidamente. Tinha que se fazer cópias, né? E foi assim que se manteve os textos antigos de qualquer autor, filósofo, pensador antigo, da Grécia Antiga, foi desse jeito, né? Então, a Bíblia não é diferente, mas Deus usou de graça, misericórdia, ele cuidou de sua própria palavra para chegar até nós. Tá bom? Professor, Claro. Graças a Deus também, a arqueologia também, né? Que, com tanta descoberta, né, da história do Antigo Testamento, né, tipo a Arca de Noé, Monte Ararat, muitas coisas, evidências, né, que é a arqueologia, né, que é a ciência, né, a descoberta, ele tem testificado que realmente a Bíblia é a palavra de Deus
E que foi escrito ali realmente aconteceu, sobre também, né, o dilúvio, tantas coisas confirmando, a ciência confirmando, né? É É verdade. inegável, né? É inegável. E como que esse texto ia chegar até nós, com tantas perseguições, tantas reis tentaram, imperadores tentaram destruir, né? E ela chegou até nós. O interessante que é a evidência na vida daqueles que creem, né? Como que a mudança acontece, como a transformação acontece. É a vida da palavra transformando a vida do ser humano. Acho Sim. que a própria evidência da palavra é a nossa vida sendo transformada, né? Sim, é verdade, é tudo isso, né? Como nós é muito bom o seu comentário. Como nós comentamos, né? O irmão comentou agora também, de maneira muito sábia, né? Existem provas internas na palavra que estão dentro da palavra de Deus, provas internas e provas externas da veracidade, da autenticidade dos textos bíblicos, né? As provas externas são a arqueologia, por exemplo, né? As provas internas são o que a própria palavra de Deus diz a respeito de si mesmo, como os textos são coesos, como não há divergência entre eles, como não há conflito entre eles. Gente, isso é lindo demais, isso é perfeito demais. Só pode ser obra de um Criador, né? Só pode ser obra divina, obra de Deus. Então, isso são provas internas e externas. Como você reunir tantos textos de tantos autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, é claro, né, que eles liam também, né, os textos antigos, né, nós sabemos que Daniel leu Jeremias, que na época de Jeremias já se conhecia muito bem os textos de Miqueias, porque isso está escrito em Jeremias, por exemplo, né, claro que eles liam também os textos antigos, né, a lei era lida, mas nós não encontramos divergência dos relatos, nem no Novo Testamento. Então, tudo é muito coeso, tudo é muito... As profecias, elas se completam, sabe? É algo lindo demais. Não tem um profeta dizendo A e o outro profeta dizendo B, né? Então, tudo está cooperando, né? De uma forma harmônica, de uma maneira muito gloriosa. Se fosse um homem para fazer isso, ia errar em algum momento, sabe? Ia conflitar em algum momento. Então, não é que Deus, querido, eu quero deixar assim, explicar um pouco melhor, não que a inspiração divina é como se Deus estivesse ditando. Escreve isso aí. Algumas partes da Bíblia é assim, né? Deus fala, escreve aí a visão, escreve o que você está vendo, escreve o que eu vou te falar. Mas muitas partes da Bíblia não é assim, são narrativas. Mas o Espírito Santo inspirou esses homens, sabe? Enquanto eles escreviam, de alguma forma, eles foram inspirados a usar uma palavra e não outra, a dizer algo, né, construir uma frase de uma forma e não de outra, para que não houvesse uma interpretação errada, para que não trouxesse uma ideia errada. Então, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, né, ela é inspirada por Deus. Então, a gente costuma dizer que na Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é 100% a palavra de Deus, não é verdade? Toda a escritura é útil, assim que a palavra de Deus diz, para o ensino, para a correção. Então, querido, isso é lindo, é glorioso demais, demais, certo? Muito bem. Talvez alguém vai perguntar assim, e o Novo Testamento? Né? Nós falamos sobre o Velho Testamento. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é muito interessante também, porque no Velho Testamento nós tínhamos ali uma profissão, né, entre os judeus, sempre foi assim, né, de copiar e tal. A lei, eles tinham muito zelo por isso. O Novo Testamento já é um pouco diferente, porque nós temos ali as cartas escritas pelos apóstolos, os evangelhos. Desde muito cedo na igreja primitiva, as cartas começaram a circular. Então, imagina, você está numa igreja local, naquela época, a igreja primitiva, e olha, chegou uma carta de Paulo para nós, aqui em Filipe, e aí essa carta era lida na igreja. E os irmãos copiavam, falavam assim, vamos copiar, vamos preservar isso, e cada um copiava, levava, distribuía, fazia-se cópia para outras igrejas, as cartas circulavam nas igrejas. Então, inúmeras cópias foram feitas. E elas continuaram a ser copiadas. À medida que a igreja crescia, cada um queria ter, né, uma cópia, né? Então, as coisas iam, a palavra de Deus ia sendo copiada. As cartas, na verdade, né, que nós consideramos, e na verdade, a palavra de Deus, mas as cartas dos apóstolos, elas eram copiadas.
O Evangelho de Mateus foi copiado várias vezes pelos irmãos da igreja, né, da igreja primitiva, e dessa forma manteve-se também os textos para nós até o dia de hoje, em forma de manuscritos. Mas o que acontecia? O que aconteceu por muito tempo? Os textos, eles estavam por aí, né? A carta de Paulo aos Coríntios e tantos outros, né? O livro de Apocalipse e tantos outros textos, a carta de Tiago, a epístola de Tiago e tantas outras estavam circulando entre as igrejas, né? Até que, por volta do ano 1400, um homem chamado Erasmo de Roterdã resolveu pegar os manuscritos, e naquela época já se tinha definido quais eram os livros inspirados, quais não eram. Então ele resolveu pegar os manuscritos do Novo Testamento, as cartas paulinas, as epístolas gerais, os evangelhos, e reunir, né? Na verdade, ele traduziu para o grego, aliás, já era em grego, né? Na verdade, ele reuniu, organizou esses textos de forma que ele pegou os melhores manuscritos em grego, né? Ele não fez a tradução, mas ele pegou os melhores manuscritos em gregos, ele selecionou 5 ou 6 manuscritos, e aí ele fez a primeira coleção do Novo Testamento, né? É o Erasmo de Roterdã, esse senhor simpático aí. Então, esse texto, essa reunião do Novo Testamento, que aconteceu pela primeira vez em torno de 1450, ele ficou conhecido, como publicado, né, em grego, ficou conhecido como texto recebido, porque Erasmo de Roterdã fala na edição, né, é escrito, né, tens, portanto, texto recebido que agora chega até nós, ao qual atesto que não há nenhuma corrupção ou nenhuma alteração. Então, ficou conhecido como texto recebido, né? O texto receptum, aí escrito em latim. Então, querido, então essa primeira versão ali do Novo Testamento, digamos assim, e a partir do texto recebido, começou a haver muitas traduções. Já havia em latim, né? Mas a partir do texto, esse texto do Erasmo de Roterdã, começou a haver várias traduções, inclusive a tradução que, a partir desse texto, por exemplo, que Martim Lutero utilizou para fazer a tradução para o alemão do Novo Testamento, e as traduções de muitas Bíblias e muitas línguas, aliás, até próximo de 1900, todas as Bíblias eram baseadas no texto recebido, em qualquer que fosse a língua, certo? Então, isso também foi organizado, foi catalogado, os textos foram preservados, alguém teve o cuidado de pegar ali os 5, 6 manuscritos, e que se tinha na época, em 1400, e construiu-se, então, essa base para a tradução para tantas línguas, né? Só que depois disto, percebeu-se que existiam muito mais outros manuscritos, até mais antigos, mais bem preservados. Então, o texto recebido é a base para a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel e a Bíblia King James, em português, tem como base o texto recebido. Depois disso, já mais recente, né, ficou conhecida como o texto em grego de Nestle e Aland, que é o sobrenome desses dois senhores alemãos, né? Os dois são alemães. Alemães, perdão. E eles são teólogos e que estudaram, né, também crítica textual, e eles pegaram outros textos além do texto recebido, eles pegaram textos mais antigos, manuscritos mais antigos, e eles então fizeram o texto, né, foi publicado, ficou conhecido como texto crítico. A partir deste, né, outras Bíblias também foram feitas, outras versões a partir do texto crítico, a outros grupos chamados de textos majoritários. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Pelo seguinte, a diferença entre o texto crítico, o texto majoritário, o texto recebido, é muito pequena. Há diferença entre esses textos em grego? Há diferenças, mas são muito pequenas. E aí entra, né,
sabe, a glória de Deus, né? Sabe, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, porque imagina, querido, que esses textos foram inúmeras vezes copiados, né? Então, você tem vários manuscritos, que encontramos, sim, pequenas diferenças entre eles, mas as diferenças não alteram a doutrina em nenhum ponto. Você não encontra um manuscrito, né, do texto recebido que diz que Jesus foi crucificado, e no texto crítico que ele foi atirado da montanha. Não, eu estou usando um exemplo bem grosseiro, né? Mas não há nenhum conflito teológico, não há nenhum conflito de doutrina. As diferenças que há são muito pequenas, é uma porcentagem pequena de uma palavrinha num texto, uma outra palavrinha em outras, né? E o texto recebido tem algumas frases a mais, algumas palavras a mais, né? Mas não há nenhum conflito, não muda o sentido do texto, não traz uma ideia diferente, uma interpretação diferente. Querido, mais uma vez, isso é um milagre. Por que isso é um milagre? Porque se houvesse a intenção de alguém alterar o texto, se houvesse uma escola que alterasse o texto, né, uma linha que fizesse alterações, nós teríamos textos diferentes. E agora? Qual que é o original? Mas não há. E você fazendo uma análise, hoje tem inteligência artificial e tudo mais, uma análise estatística, você consegue encontrar, sabe, ali a família genealógica, digamos assim, dos textos, até você chegar no tronco inicial. Então, você tem os textos que são os mais próximos ali, mais antigos, né, mais próximos dos textos autógrafos. Então, essa manutenção, sabe, é isso que eu gostaria que a gente ficasse guardado nessa noite. Mas ali tem você ouviu falar assim, texto recebido, texto crítico, as Bíblias não são iguais, tem diferença entre elas, as traduções são diferentes. Querido, a Bíblia, a palavra de Deus, o Novo Testamento, nós estamos falando especificamente do Novo Testamento, ele foi preservado milagrosamente. Não há diferença entre os textos. Pequenas elas são, mas elas não alteram a doutrina, não alteram. Então, o evangelho que você tem em mãos, ele é 100% confiável. É a palavra de Deus, preservada e guardada para nós. Ainda que alguns homens tenham escolhido alguns manuscritos e não outros, mas a essência é a mesma, né? Existem alguns que fazem um trabalho de dizer assim, 97% dos manuscritos tem essa palavra, 3% tem outra. Então, é muito mais provável que seja essa. Então, existe todo um trabalho acadêmico para que o texto que você tem em mãos, a sua palavra, é o mais fiel, autêntico, né? Não há alteração, não há mudança de doutrina, e isso é lindo demais. Então, aí vem a pergunta, por que há tantas traduções e tantas versões da palavra de Deus, né? Alguém pergunta assim, já me perguntaram isso. A palavra de Deus não é uma só? Por que é diferente? Você tem uma versão que fala uma coisa, outra versão que fala outra. Por que tem essa diferença se a palavra de Deus ela é uma só? Né? Então, querido, é bom, eu quero dizer para você, que é bom que hajam diferentes versões da palavra de Deus, da Bíblia, né, digamos. Por que é bom? Porque você tem maneiras diferentes de traduzir o texto, certo? Você tem o tradutor, ele pode seguir uma tradução que nós chamamos de equivalência formal, ou ele pode seguir uma equivalência dinâmica. Na verdade, existe algumas coisas a mais do que isso, mas principalmente nós podemos falar em equivalência formal e equivalência dinâmica. O que é equivalência formal? É quando nós traduzimos ao pé da letra. Quando nós trocamos a palavra em grego por um sinônimo mais próximo em português, e vamos trocando palavrinha por palavrinha, e formamos uma frase, e muitas vezes vai chegar uma frase sem um menor sentido, porque algumas expressões servem para uma língua, não servem para outra, né? Existem expressões que são muito úteis na língua inglesa, mas não servem para nós, né? Na língua inglesa, quando está chovendo muito, as pessoas costumam falar que está chovendo cães e gatos, né? Então, se a gente escrever assim, está chovendo cão e gato, em português, a gente não vai entender. A gente fala assim, está chovendo canivete, não sei. A gente tem outras expressões em português, você entende?
Então, se está escrito lá, está chovendo cães e gatos em inglês, a gente precisa traduzir, está chovendo muito, está caindo um temporal, está... Você entende? A equivalência formal, ela tem a tendência de traduzir ao pé da letra. A equivalência dinâmica já é o oposto. A equivalência dinâmica, ela não dá foco ao texto inicial, mas ela dá foco à língua para a qual foi traduzida. Então, a equivalência dinâmica não foca tanto no grego, mas foca, no nosso caso, no português. Então, você vai encontrar na equivalência formal a frase assim, disse Jesus. A gente não fala assim, disse Jesus. No grego é o contrário, o verbo vem antes do sujeito. Mas no português não é assim. Como é que a gente fala no português? Jesus disse. Então, a equivalência dinâmica, ela já vai mais para o formato da língua portuguesa. Então, isso é lindo demais, porque você tem ali várias opções. Nenhuma tradução é 100% formal, nenhuma tradução é 100% dinâmica, senão não prestaria, né? Mas elas estão ali entre o formal e dinâmico. A Almeida Corrigida Fiel e a Bíblia King James, ela tem de ser uma tradução mais de equivalência formal. Ótimas versões para você estudar a Bíblia. Quero fazer um estudo aprofundado, boas versões. Levar em consideração também que elas são 100% baseadas no texto de Erasmo de Roterdã, texto recebido. Mas ela é uma Bíblia excelente para estudo. É uma Bíblia que tende a ir mais para a equivalência formal. Porém, você quer ler a Bíblia, é uma leitura de um ano, uma leitura, né, bíblica, são textos mais difíceis de ser compreendidos, pela forma da escrita, porque é uma tradução de maior tendência à equivalência formal. Por outro lado, há Bíblias que estão mais ali no meio do caminho, entre o formal e o dinâmico, que é a Almeida Revista Atualizada, a Nova Versão Internacional. Elas são formais, quando necessário, e dinâmico, né, de equivalência dinâmica, quando é preciso. Então, elas são mais equilibradas. Então, para fazer uma pregação, para preparar um estudo, eu uso a Almeida Revista Atualizada ou a Nova Versão Internacional. Raramente eu uso outra versão, porque elas tendem a ser mais equilibradas, elas tendem a explicar menos a palavra, tentam se manter no formal e vai para o dinâmico quando é preciso, para que o texto seja bem compreendido. Por fim, você tem versões que são mais para a escola, né, da tradução dinâmica, que é, por exemplo, a que eu tenho aqui, a NVT, que é uma Bíblia mais moderna, com a linguagem mais jovial, né? Eu comprei uma Bíblia dessa para o meu filho, para a NVT, porque essa Bíblia ela é fácil leitura. Ela traz já uma linguagem mais do dia de hoje, né? A Nova Almeida Atualizada, que está aqui, né? Também ela traz uma linguagem mais próxima do dia de hoje. A Nova Almeida Atualizada, por exemplo, não fala concupiscência da carne, né? Concupiscência da carne. Ela fala desejo da carne. Não fala mais tu, né? Você. Então, é uma linguagem mais fácil de ser compreendida, porque é o mais próximo do português, né? Assim também a Nova Versão Transformadora, embora ela seja mais próxima da equivalência dinâmica. Depois eu vou falar sobre o Novo Testamento na linguagem de hoje, depois eu vou falar sobre a Bíblia Mensagem. Mas deixa eu só dar um exemplo para vocês entenderem isso aqui. Na hora de você escolher, né, a versão que você vai utilizar, para você entender um pouquinho melhor do que eu estou dizendo. Por exemplo, vamos usar aqui, vou pular essa parte aqui, vamos usar aqui Apocalipse 20, 14, tá bom? É um exemplo, hein? Vamos lá. Vamos aí trabalhando juntos. Apocalipse 20, 14. O texto da Almeida Corrigida Fiel, ela está escrito dessa forma. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Não estou apresentando? Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão vendo meu slide? Sim. Estamos. Não, só ouvindo. Então tá bom, então tá ótimo. Alguém comentou aqui que não estava vendo, né? Mas está dando certo. Então, queridos, para a gente resumir aqui. Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, nós temos aqui uma palavrinha que foi traduzida por João Ferreira de Almeida como inferno. Na Nova Versão Internacional,
nós temos o seguinte: então a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Então, essa palavra em grego traduzida por inferno é Hades. A nova versão internacional, os tradutores entenderam que essa palavra não deveria ser traduzida porque ela é um lugar, como Rio de Janeiro, São Paulo, ela é um lugar. Então, ficou lá, inclusive com letra maiúscula. Então, a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. Porque, olha só, se o Lago de Fogo é o inferno, como é que o inferno vai ser lançado dentro do inferno? Né? Ou então, são lugares diferentes. Então, a NVI já deixa a palavra como um lugar em grego para que o leitor ele possa ter uma melhor compreensão e interpretar. O Hades, né, a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. Aí vem a NVT, que é uma linguagem, né, estamos indo do formal para a escala dinâmica. Tradução dinâmica, ela já explica um pouquinho mais o que é o Hades. Vocês estão vendo o slide? O slide não. 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 Então, queridos, esse aqui Não está aparecendo no slide. Espera aí que eu vou aqui resolver isso agora. Muito bem. O slide não. Espera aí, queridos. Muito bem, Apocalipse 20:14. Estão vendo o slide agora? Sim. Muito bem, vamos lá, gente. Sim. Vamos lá, Sim. todo mundo junto aí. Então, Ok. a Almeida Corrigida e Fiel, ela traz a palavra inferno em Apocalipse 20:14, a NVI, a palavra Hades, como nós falamos, e a NVT, que é a linguagem de equivalência, de tradução de equivalência dinâmica, então diz que a morte e o mundo dos mortos foram lançados no Lago de Fogo. Estado de Fogo é a segunda morte. Então, a NVT, ela já traz uma, digamos assim, uma explicação do que seria o Hades. Então, queridos, você já pode observar que os três textos são fiéis, né? O João Ferreira de Almeida, ele decidiu traduzir Hades como inferno. A NVI decidiu deixar Hades sem tradução. A NVT explica que Hades é o mundo dos mortos. Então, você tem as três possibilidades para você ler, para você estudar. Então, essas são as diferenças que nós vamos encontrar entre as diferentes versões. Então, qual versão que eu uso? Depende da finalidade. O bom é que você tenha mais do que uma versão para estudar a palavra de Deus. Eu imagino que você esteja com muitas dúvidas e eu quero ouvi-las, eu quero ajudar vocês aí a tirar as dúvidas, a entender, né, a questão do Novo Testamento, de como foi formado o cano do Novo Testamento, como foram reunidos os textos gregos que estavam espalhados por aí, né? Houve pelo menos três grandes agrupamentos, né? E daí surgiram as traduções, né? E as traduções elas vão seguir uma linha de tradução, uma mais formal, uma mais, digamos, com a linguagem mais tradicional, conservadora, uma tradução e traduções mais dinâmicas, onde ela é um pouco mais explicativa, digamos assim, e utiliza mais a linguagem de hoje. Muito bem, gente. Quem tem dúvida aí? Alguma dúvida? Uma pergunta? Professor, Muitas? Diga. enquanto a senhora está pensando na pergunta, eu vou formular aqui uma pergunta que foi feita no chat. Tá. Na verdade, sim. A Selma Venuto ela fez uma pergunta, na verdade, uma afirmação, né? Certo. Como duvidar da Bíblia se as profecias continuam a se cumprir nos dias de hoje? É lindo demais. Então, ela está, na verdade, fazendo aqui uma assertiva, né? Ela perguntou e já falou que é muito lindo isso. Verdade. O Flávio Silva, aí sim, ele tem uma pergunta, né? Os 4 partidos religiosos da época sofreram influência política de filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles? Os saduceus, principalmente.
Os saduceus, eles foram muito influenciados pela cultura grega, né? Eles eram helenistas, tinham a tendência, né, a serem helenistas, eles foram os que mais foram influenciados. Os zelotes eram exatamente o contrário, né? Os zelotes, eles eram contrários à cultura grega, qualquer outra cultura que não fosse a cultura própria, né, dos hebreus, de Israel, dos judeus. Então, eles combatiam isso, né? Já os saduceus, eles eram mais influenciados pela cultura grega, assim, é uma boa observação. Vocês vão estudar mais sobre isso, se eu não me engano, já é agora esse mês, né? Com epístola, não, com evangelhos sinóticos. Vai se falar um pouquinho, né? Ou muito, né? Sobre essas 4 partidos, né? Religiosos nos tempos de Jesus, né? Mas é muito boa a sua colocação, viu? O estudante que fez, que eu não ouvi o nome. Muito bom. Certo, pessoal? Queridos, as versões, elas são boas que elas têm, né? Até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, as Bíblias eram todas iguais. Você só tinha a Bíblia do texto recebido, por exemplo, né? Traduzidos a partir do texto recebido, e não tinha muitas versões, era tudo praticamente idêntico, né? Com o advento aí de várias versões novas, a NVI é recente, se não me engano, na década de 90, e a NVT é mais recente ainda, né, que é desse século. Então, você tem uma possibilidade de fazer estudos mais aprofundados. Você tem Bíblia para leitura, Bíblia para estudo, Bíblia para preparar uma mensagem, por exemplo. Você tem Bíblia para finalidade. Tenha mais de uma versão, até se você nem comprar. Você entra na internet, tem vários sites, aplicativos de celular que tem lá 10 versões diferentes para você estudar, ler o texto numa versão, lê em outra. Você tem a dúvida, pergunta, né, a alguém que possa lhe ajudar, né, com a explicação dos textos. Mas, às vezes, a gente lê um texto, por exemplo, numa King James, e não consegue entender, porque, principalmente, os profetas, né, fica tudo assim muito difícil de entender, a escrita é meio complicada, às vezes o verbo vem antes do sujeito, às vezes está trocado as coisas, porque está enfatizando a língua de origem, não a de destino. Aí você pega uma NVT, parece que, agora eu entendi. Uma NVI fica mais fácil de entender. Então, faça uso dessas versões, né? E tenha em mãos, não tenha preocupação de ter mais de uma. Na verdade, eu tenho quase todas aqui, impressa, e tem também na internet. Então, é bom que você tenha, que você faça esses estudos. Aqui nesse capítulo do Apocalipse 20 fica claro, né? Quando a gente lê entre a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, às vezes tinha uma certa dúvida, né? O que nós podemos perceber nesse texto é que é a doutrina do estado intermediário, né? As pessoas que morrem sem Jesus, elas já vão para um lugar de tormento, de grande aflição, mas a palavra de Deus diz que depois do milênio, quando Jesus voltar, reinar por 1000 anos sobre a terra, na segunda ressurreição, esses vão ressuscitar, que morreram sem Cristo, vão passar pelo julgamento e vão para o lugar de condenação final, que é ainda pior, né, do que onde eles estavam, porque não faz sentido, né, aquele que estava no inferno ressuscitar para ser julgado e voltar para o inferno. Então, ele vai para um lugar ainda pior, o lago de fogo, onde há dor e ranger de dentes. Então, queridos, as versões da Bíblia nos ajudam em muitas situações, então não tenha medo, né, de ter mais de uma, nem tenha esse questionamento, a Bíblia está diferente, a Bíblia dele é diferente da minha, né? Por exemplo, não tenha preocupações com isso, tá? Deixa eu falar rapidamente, querido, que eu acho que é importante, sobre a linguagem de hoje e a Bíblia Mensagem. Eu não gosto da Bíblia do Testamento de linguagem de hoje, né? Há quem ame, mas eu não gosto, e há também outras pessoas, muitas outras, que não gostam, porque a linguagem de hoje é tão dinâmica, ela saiu aqui da escala do dinâmico, que, na verdade, ela já explica tanto que ela acrescenta coisas, né? Um exemplo clássico é Gálatas 2:10, né? Você tem lá na Almeida Corrigida Fiel, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. É Paulo falando aos Gálatas, Paulo esteve com Tiago, com Pedro, com João, colunas da igreja na época, e disseram para ele, você vai pregar para os gentios, nós vamos pregar para os judeus, para os circuncisos, você para os incircuncisos, e só o seguinte,
né, estendeu a destra de comunhão, como Paulo fala, só que só lhes recomendou, né, a mim e a Barnabé, que lembrassem dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. A NVI fala a mesma coisa, somente pediram, né, veja que a linguagem é muito mais fácil de ler, né, que uma corrigida fiel, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer, né? E aí vem a NTLH, aí fala assim, eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. Isso não está no texto. No texto original não tem essa expressão, das igrejas deles, né? Embora há muitos estudiosos que concordem, né, que existe aí toda uma explicação para que Tiago, Pedro e João estivessem referindo à igreja de Jerusalém, à igreja dos judeus convertidos, né, a igreja deles, porque eles ficaram lá, né, eles pregaram o texto fala, né, que eles se dedicaram a pregar aos judeus. Mas, embora haja essa indicação, né, a gente pode entender assim o texto, isso não está. Não precisa colocar isso aí, não precisa dizer, influenciar que a interpretação é esta, né? Então, a NTLH, ela coloca algumas coisas a mais, sabe? Umas explicações a mais que não estão nos textos originais. Então, ou pelo menos os textos agrupados, né, que nós falamos agora. Então, eu não gosto, eu não acho uma boa Bíblia para ler. Claro que a NTLH não é desprezível, né? É porque ela é uma linguagem muito simplesinha, muito explicadinha, né? Muito fácil de compreensão. Então, há ocasiões em que realmente é bom que a pessoa leia a NTLH do que ler coisa alguma, né? Mas, se for possível partir por uma NVT, uma nova versão transformadora, é melhor que a NTLH. A Bíblia Mensagem, que é muito conhecida nos Estados Unidos e pouco aqui no Brasil, mas há quem use, quem leia, né, a mensagem, nós dizemos que é a Bíblia que não é a Bíblia, né? Porque a mensagem ela é apenas um parafraseado da Bíblia. Né? O autor, né, o Eugene Peterson, que é um pastor americano, que é um erudito, um cara que conhece muito de grego, de hebraico, ele percebeu que os jovens da igreja dele não estavam lendo a Bíblia, porque a Bíblia, a linguagem era mais difícil, mais cansativa, então ele escreveu uma Bíblia para o jovem, com a linguagem mais jovial, explicando, ele parafraseou a Bíblia. E ele mesmo diz isso. Então, lá na Bíblia Mensagem, tem lá, né, na introdução, ele mesmo escreveu isso, né, que não tem a intenção de substituir outras versões da Bíblia, o objetivo era apenas levar as pessoas a ler, né? Então, cuidado que a Bíblia Mensagem não faça uma pregação, um estudo em cima da Bíblia Mensagem, porque ela não é a Bíblia, ela é a parafraseada da Bíblia. Certo? Eu queria pedir para vocês mais 5 minutos, 10, para sermos mais precisos, porque há uma outra questão muito importante, cronologia bíblica, tá certo? Vocês me dão mais 10 minutos? Sim. Há muito mais coisa a falar, mas eu quero... Sim. Obrigado, sim, gente. Sim. Eu quero focar aqui nesse tema aqui, tá? Que é cronologia bíblica, que é a pergunta de muita gente. Sim. Ordem cronológica da Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e agora nós vamos interagir, né? Eu já estou muitos minutos falando, agora eu quero interagir com vocês mais ainda. Quero que alguém me responda. Como os livros estão organizados na Bíblia? Vamos lá. Como eles estão? A Bíblia é uma coleção de livros, não é mesmo? Como eles estão organizados na Bíblia? Como os livros estão organizados? Quem leu a apostila, assistiu o vídeo? Tenho fé que alguém leu a apostila, assistiu o vídeo e vai responder essa pergunta. Forma aleatória? Não aleatória. Por grupos. Por grupos, muito bem. Né? Alguém lembra quais são os grupos? Podemos agrupar aí em alguns grupos, né? Quem lembra? São 4, na verdade. Históricos. Históricos, muito bem. Faltam 3. Poéticos. Poéticos. Histórico e poético já foi. Agora faltam 2. Proféticos, falta 1. Históricos. Então, já falamos históricos, históricos, proféticos e poéticos. Falta um grupo.
Um grupo principal. O grupo inicial. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? São chamados de livros da lei. Pentateuco. Muito bem. Agora todo mundo fecha o microfone. Gostei da participação. Todo mundo fechando o microfone agora. Vamos lá. Então, os livros eles estão organizados da Bíblia em 5 grupos. 4 grupos. Pentateucos, proféticos, históricos e poéticos. Certo? Tem alguém com o microfone aberto aí? Me ajuda aí, Marcelo. Fecha aí o microfone. Essa pessoa aí. Pronto. Então, nós temos 4 grupos. Imagina o seguinte, querido. Você tem uma biblioteca na sua casa. Você tem uma estante. E aí, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma estante na minha casa. Aí a minha esposa, ela chega, a Andresa, com vários livros novos. Uma coisa, sabe? Muitos livros. E ela coloca aqui para mim, guarda aí na estante. Eu vou organizar os livros de uma forma que provavelmente seria diferente da dela. Eu posso organizar de que maneira? Eu posso organizar por tema, eu posso organizar por ordem alfabética, eu posso organizar por autor, eu posso organizar na biblioteca de várias maneiras diferentes, né? Então, existe... Gente, estou terminando, tá? Prometo. Então, existe forma de organizar, né? Então, a forma que eu vou organizar pode ser diferente que a forma que a Andresa, por exemplo, organizaria. Então, foi organizado na Bíblia em grupos. Pentateuco, como vocês mesmos falaram, esses 4 grupos. A Bíblia não está organizada em ordem cronológica. Ela está organizada em grupos proféticos, poéticos, históricos, e o Pentateuco, certo? Então, vou pegar essa aqui que está um pouquinho mais fácil de entender. Você tem esse gráfico aqui. Este gráfico, ele está em ordem cronológica. Na Bíblia, nós temos, por exemplo, Esdras e Neemias junto com os demais livros históricos. Sim ou não? Quando acaba Crônicas, você já entra, né? Esdras, Neemias. Mas muitos profetas que estão depois de Esdras e Neemias, na verdade, eles viveram épocas muito anteriores a Esdras e Neemias. Profetas que viveram antes da queda de Samaria, né? Antes da queda de Jerusalém, alguns outros. Porém, esses livros proféticos vêm depois de Esdras e Neemias, por exemplo. Então, a gente começa a observar que o livro de Jó, por exemplo, está lá junto com os livros poéticos, está lá próximo de Salmos, Provérbios, mas Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Né? Ele foi escrito lá na mesma, né, época de Gênesis, lá. Né? A história de Jó acontece lá antes da lei de Moisés, antes de Moisés. A história de Jó, por que a gente sabe disso? Por várias evidências. Né? Jó, ele mesmo sacrificava, não era um sacerdote, então não tinha sacerdócio levítico naquela época. Jó viveu muitos anos, né? Então, Jó é do tempo da longevidade do homem, vivia 700, 800, 900 anos, né? Então, são evidências que estão dentro do livro que indicam que Jó é daquela época, né? Antes do dilúvio, ele foi pré-diluviano. Então, querido, então os livros não estão organizados de ordem cronológica, eles estão organizados desta maneira, em grupos. Vocês entenderam a ideia? Por favor, me perguntem sobre ordem cronológica, qual é a dúvida, né, que ainda ficou, né, na cabecinha de vocês. Eu quero ajudar vocês agora a gente entender bem esse tema, que isso aqui é importante, tá? Vocês entenderam qual é a ideia da ordem cronológica, dos livros, dos acontecimentos históricos, certo? Sim? Todo mundo entendeu, então? Ei, pastor. Diga aí. Eu gostei desse gráfico aqui. O que é que eu faço para mim guardar esse gráfico aqui para mim lançar num grupo de missões que tem aqui? Tá, eu vou ver se o pessoal da tutoria consegue colocar no grupo de WhatsApp, tá? Muito obrigada. Então tá. Vocês entenderam a ideia do cronológico, né? Que é uma pergunta que muita gente fez. Vocês entenderam? De coração, gente. Quem não entendeu, pode falar, tá? Então, é isso. Com licença, pastor. Claro. Essa ordem cronológica seria por ordem de importância dos acontecimentos? Não, a ordem cronológica é tempo, né? A ordem do tempo. Por exemplo, vou explicar para você. O profeta Obadias, que está aqui. O profeta Obadias,
ele vem, vamos pegar um profeta ainda melhor, vamos pegar aqui, melhor no sentido assim, de uma forma mais fácil de explicar. Amós, por exemplo. Amós, ele profetizou sobre a queda de Samaria. Ele falou, olha, os assírios estão vindo aí, né? Vão invadir Israel, na época do reino dividido, né? Vão invadir, na época do reino dividido, nós tínhamos ali Israel, capital Samaria, tínhamos no sul Judá, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Amós, ele profetiza no norte, em Israel, avisando que a Síria ia invadir Israel em gerações futuras, iria destruir Samaria e a população seria levada cativo, certo? Amós falou isso antes daquela de Samaria, só que Amós ali entra na Bíblia depois de Daniel, depois lá no grupo dos profetas. Mas ele profetizou antes. Amós profetizou antes da queda de Samaria, que aconteceu lá nos livros de Reis. Entende a ideia? Então, é ordem cronológica de tempo, né? Onde, que época o profeta falou, quando esse livro foi escrito, certo? Então, quando você lê os profetas, então, eles estão lá no final, mas eles estão espalhados, né? Desde primeira, segunda Reis, eles estão ali já espalhados para atender e para profetizou, né? Para diversos momentos históricos de Israel. Você entende? Então, ordem cronológica é do tempo que o profeta viveu, que o autor viveu, que o livro foi escrito, certo? O livro de Jó não foi depois de Juízes. O livro de Jó, a época de Jó, é lá antes do dilúvio, tá certo? Por isso aqui nesse gráfico ele aparece lá de Gênesis. Mas na Bíblia ele não está ali. Na Bíblia ele está lá depois dos livros históricos, certo? Tudo bem? Ok, então quer dizer que não necessariamente na época em que ele está na Bíblia, mas na época que foi escrito, que foi citado, né? Que estaria, né? Exatamente. Muito bem. Muito tá obrigado. Bom? Salve, Vitória. Muito bom, queridos. Existe uma Bíblia, que é a Bíblia em ordem cronológica, tá certo? Você pode procurar essa Bíblia, pesquisar. Aí, nessa Bíblia, a Bíblia em ordem cronológica, os livros estão organizados em ordem cronológica. Não da forma que nós temos aqui na Bíblia, né? Tradicionalmente, né? Quando a gente olha o índice, a Bíblia em ordem cronológica, ela é diferente disso. Tudo bem? Vou terminar, então. Queridos, eu quero agradecer a participação de vocês, quero agradecer aí né? E parabenizar o esforço de todos vocês de estarem presentes, né? Aqui na Masterclass. Eu espero, desejo no meu coração que tenha esclarecido as dúvidas e que a gente saia daqui dessa noite com a nossa fé fortalecida, entendendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus, compreendendo algumas coisas, né, algumas dúvidas que vieram, que possam ter sido esclarecidas, e compreendendo, né, que a Bíblia ela é de fato, né, fortalecendo a nossa fé na palavra de Deus, tá bom? Pode ser que ainda hajam dúvidas, né? Se você quiser depois me mandar pergunta, você fica muito livre para mandar pergunta para mim no WhatsApp, mandar áudio, escreve, fica à vontade, tá certo? E lá na plataforma também tem uma forma de falar comigo, via chat. Você escreve lá, que eu terei prazer em compartilhar com você, a gente estudar junto e conversar um pouco mais, tá? Vamos orar para terminarmos aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por esse momento juntos. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos em primeiro lugar, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama tanto que o Senhor cuidou da sua própria palavra para que nos alcançasse. É um presente, é uma dádiva do Senhor. Pai, nós podemos encontrar nos textos, na tua palavra, tanto do seu amor, das suas promessas, das profecias, ó Pai, que já se cumpriram e tantas outras ainda que se cumprirão. O Senhor deixou toda a história escrita com detalhes, com amor, ó Pai. A palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, é a maior prova, uma das maiores provas do teu amor para conosco. O Senhor nos ama tanto
que deixou registrado o seu caráter, das suas promessas, do seu poder, da sua misericórdia para nós. Nós te agradecemos. Eu te peço, Senhor, ó Pai, aqui nessa noite, que o Senhor abençoe cada um dos estudantes, ó Pai. Abençoa cada um, ó Pai, que tem estudado, se esforçado, Deus, dedicado tempo para conhecer mais do Senhor, da sua palavra, que o Senhor traga revelação, discernimento, ó Pai. Quando eles estiverem estudando, ó Pai, que o teu Espírito possa mostrar, revelar, ensinar, Pai, que haja perseverança no nosso coração para estudar a tua palavra, que haja fome e sede, ó Pai, no nosso coração, para conhecer mais do Senhor, da sua palavra. Pai, muito obrigado por essa noite, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.